A TV da Cidadania. Nos tempos da Assembleia Provincial, ainda no Segundo Império, as principais questões discutidas pelos deputados eram a construção de estradas, calçamento de ruas, aquedutos e chafarizes, a criação de impostos, a transformação de freguesias em vilas e de vilas em cidades e a criação de cargos públicos. Quase todas as vilas e cidades tinham uma rua 7 de setembro, dia da independência, e outra 7 de abril, data que marca a renúncia de Dom Pedro I em favor do filho Dom Pedro II. O primeiro projeto provincial de construção de uma ferrovia foi aprovado em 1836. A proposta era ligar o Porto de Santos a Itu, Campinas ou Porto Feliz. A lei impedia o uso de mão de obra escrava e indicava que a obra deveria ser realizada por imigrantes. A empresa receberia 200 alqueires nas margens da estrada para distribuir lotes aos trabalhadores, um incentivo. Mas o projeto nunca saiu do papel. Faltou recursos. São Paulo continuava crescendo. Multiplicavam-se os edifícios públicos, câmaras municipais, fóruns, escolas, quartéis, orfanatos, igrejas pipocavam. Além do trabalho religioso, serviam de espaço para vacinações, atos públicos e as eleições paroquiais. Com o aumento do número de funcionários públicos, surgiram complicadas normas para concursos, férias, jornadas de trabalho. Mas a agenda modernizadora convivia com uma velha pauta: os projetos de civilizar e catequizar os índios, que nunca funcionavam, e a repressão à fuga de escravos e à formação de quilombos, e questões envolvendo os mercados de escravo, os pelourinhos e as praças de forca, que sobreviviam em muitas vilas. Como no apogeu do Império Romano, os escravos representavam mais de 25% da população. Esse número só diminuiu com o fim do tráfico e depois com a chegada dos imigrantes europeus, em 1870. São Paulo mudava de cara e se transformava numa grande Babel. A repressão aos quilombos custou caro aos cofres públicos. Em 1839, a Assembleia incluiu no orçamento anual recursos para reembolsar gastos com a destruição de aglomerados de escravos fugidos, como foi solicitado pela Câmara de Santos, que acabou com um grande quilombo em Cubatão. Em 1865, a Lei número 23 criou uma gratificação para quem capturasse escravos fugidos. Era o financiamento público para os capitães do mato. Por outro lado, a escravidão contribuiu e muito com os cofres públicos. Eram muitos os impostos. O principal era a cisa, 10% sobre a comercialização de escravos. Em 1886, foram criados outros tributos, como a matrícula especial, de R$1.000 por escravo que trabalhava nas lavouras e de R$2.000 pelos não empregados nas plantações. Esses recursos somados chegavam a pelo menos 3% do orçamento. Todo escravo era registrado e matriculado junto ao governo provincial. A preocupação era mais com a sonegação do que com as possíveis fugas. Boa parte dos negócios de compra e venda de escravos não era declarada. Janeiro de 1888, a Assembleia estava em pé de guerra. De um lado, os escravagistas denunciavam revoltas e cobravam um controle mais rígido do governo provincial sobre os escravos. De outro, os abolicionistas criticavam o uso de policiais, cadeias e, principalmente, de recursos públicos para o combate de fugas e ameaçavam: a abolição viria em breve, com ou sem a Lei Áurea.